Fala galera, tudo certo? Eu sou o Gustavo. Eu sou a Amanda. E a gente tá aqui para mais um vídeo, hoje falando especificamente sobre relacionamentos e aplicando aquilo que a gente viu no nosso último vídeo sobre as nossas convicções, como elas moldam os nossos relacionamentos. E a gente vai ver como elas apresentam algo muito diferente do que a gente vê, por exemplo, nos filmes, né? É verdade. Os filmes eles contam algumas mentiras e a gente vai falar sobre três mentiras. Dessas mentiras que os filmes nos contam, né? Qual que é a primeira dessas mentiras que a gente vai desvendar aqui? É que assim, existe uma confusão entre paixão e amor. Então imagina, né? Aquele filme clássico. O cara conhece a moça, depois de 3 dias já vira e fala: ai, eu te amo. Nem sabe o que é amor direito. Nem conhece a pessoa. Nem conhece a pessoa pra falar eu te amo, né? E aí já tá lá apaixonado e tal, e confunde essa paixão, esse desejo por essa pessoa. É tudo com base no sentimento, né? Exatamente, sempre com base no sentimento. E a segunda mentira? E aí a segunda mentira é que tudo se resolve com amor. E aí amor não no sentido do que a gente vai falar, mas o amor no sentido de paixão, de sentimento, né? Tudo se resolve com esse sentimento. Então imagina aquela cena mais uma vez. Tá lá o casal discutindo, tá caindo o mundo. Quebrando prato, gritando um com o outro. Dá 2 segundos, estão se agarrando e essa é a forma como eles resolvem conflito. Não é assim no casamento. Até porque eles não resolveram nada, né? Não resolveram tudo. Exatamente. E a última é que o casamento é só ladeira abaixo, né? Essa é uma mentira também que eles contam. Não sei se você já reparou, né? Os filmes ou eles acabam na cena do casamento, não mostram o que é de fato o casamento, ou eles começam com o casamento terminando num divórcio e tudo mais, pra pessoa ficar com quem ela tá apaixonada. Então sempre dá aquela impressão de que tudo no começo é muito bom e cada dia que passa é como se isso vai diminuindo, né? Até chegar no ponto do divórcio. Né? E é aquela famosa frase, daqui pra frente, só pra trás, né? Exatamente. Então essa é a ideia que eles mostram do casamento, né? Um casamento, na verdade, completamente torto, baseado em sentimentos. E o que ele vai falar pra gente é algo completamente diferente disso. Não que ela exclua o sentimento da jogada, mas o sentimento ele é uma consequência de uma decisão que foi tomada, de uma aliança que foi feita, né? A gente vê em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, Deus falando exatamente sobre isso, né? Primeiro, Deus ele nos criou, e como nosso Criador, ele é quem determina como nós devemos viver, foi ele que criou o casamento, então não somos nós que definimos o casamento. Deus define e a gente vive aquilo que ele mesmo definiu, e o que ele definiu é muito bom, é muito melhor do que essa loucura que a gente vê nos filmes, né? É muito melhor que os filmes. É muito melhor, né? E aí tem alguns padrões aqui já claros, né? Mas que é bom reforçar. Homem e mulher, esse é o casamento que Deus planejou. Monogâmico, um homem, uma mulher, não mais do que isso, né? Então, tem esse aspecto, né? E com aquela questão de multiplicar e de representar a Deus, né? E encher a terra com a imagem de Deus. Esse é o objetivo. E a gente vê em Gênesis capítulo 2 algumas características muito interessantes que mostram o casamento como uma aliança que é feita. Tanto o casal com Deus e um para com o outro também. Eu, quando me casei com a Amanda, eu fiz uma aliança com Deus e com a Amanda, de que eu iria amá-la, de que eu iria respeitá-la, de que eu iria cuidar dela, investir na vida dela e etc e tal. E ela da mesma forma, né? Ela fez uma porção de compromissos comigo ali, prometeu algumas coisas, porque é uma aliança que está sendo feita. E uma aliança ela não é baseada em sentimentos, simplesmente, né? Porque senão ela se desfaz muito facilmente, como a gente vê nos filmes. A aliança ela é baseada em convicções. E aí a gente vê algumas características interessantes de Gênesis capítulo 2. Eu quero só destacar rapidamente aqui alguns versos e algumas palavras que nos ajudam a entender o que é o casamento, né? Gênesis capítulo 2, versículo 23, diz lá que essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Isso mostra uma união total entre homem e mulher. Tem a questão de que o varão e a varoa, né, Adão dando o homem para a mulher, aquilo mostra um complemento total. Então nós nos complementamos, são papéis diferentes. A gente vai ter um vídeo falando só sobre isso, né? Aguarde. A gente vai ter um vídeo falando sobre isso, mas são papéis diferentes que se complementam. Não é se completam. Exatamente, se complementam. E isso, assim, intensifica a capacidade do casal de refletir a Deus e de investir na vida de pessoas e no reino de Deus, né? Então, tem esse aspecto. Tem também a questão lá de deixar pai e mãe e se unir, né? Isso mostra um compromisso total e uma fidelidade total. Eu sou totalmente fiel a Amanda, ela é totalmente fiel a mim, né? Não quer dizer que nós não somos mais fiéis aos nossos pais, mas o compromisso que nós temos, ele é mais forte. Né? A aliança que nós temos é mais forte. E, finalmente, né, fala lá, tornando-se os dois uma só carne. É uma intimidade total. E é diferente do que a gente vê nos filmes, essa questão assim de simplesmente resolver, entre aspas, o problema com o sexo,
O sexo ele tem um papel diferente no casamento, que é uma intimidade total, que é meio que, de fato, assim, como um bônus maravilhoso que Deus planejou para o casamento e que tem um papel essencial, não simplesmente para mascarar problemas, mas para mostrar a união do casal, né? Então a gente vê isso. E, finalmente, o último texto, né, que eu quero só citar brevemente aqui, mas que ele é extremamente importante, quando a gente vê Paulo falando lá em Efésios 5, como o casamento ele tem esse aspecto de representar Cristo e a igreja. Isso mostra, assim, a profundidade do que a gente está falando aqui. Não é simplesmente um sentimento, é uma decisão de amar e eu de me sacrificar como Cristo se sacrificou pela igreja, amando de submeter a mim como a igreja submete a Cristo. Então é uma imagem linda e muito mais profunda do que os filmes mostram pra gente, né? Sem dúvida. E aí, voltando àquelas 3 mentiras, né? A primeira mentira, que é aquela confusão da paixão e do amor. O que é o amor de verdade? É eu ver todos os defeitos. Poucos defeitos. Perfeitinho. Não, são muitos, pessoal, são muitos. E decidir amar, e decidir honrá-lo, e de buscar fazê-lo feliz, independente desses defeitos, né? A paixão, ela nos cega. É a inabilidade da gente conseguir ver os defeitos. E a gente acha que isso é o amor. Na verdade, é muito pelo contrário. É enxergar isso na pessoa e decidir amá-la independente disso, né? E aí hoje, quando eu falo pra Amanda que eu amo ela, é muito mais preciso, muito mais forte do que era quando a gente começou a namorar, do que um ano atrás quando nós nos casamos. Então o amor ele se desenvolve nesse sentido. Você vai conhecendo mais e amando cada vez mais. Ele vai se aprofundando, se tornando cada vez melhor, né? Exatamente, né? Aí a gente tem aquela questão de que tudo se resolve com amor, né? Como que a gente resolve conflito? É só assim que a gente resolve? Não. Na verdade, assim, se você pegar o amor biblicamente falando, tudo se resolve com o amor biblicamente falando. A disposição de eu ser humilde, de eu colocar a Amanda à frente e ela fazer o mesmo comigo. E quando os dois estão fazendo isso, aí sim os problemas se resolvem. Nós buscamos a Deus, nós buscamos resolver o problema de forma correta, mas não é simplesmente uma paixão, não é simplesmente esse sentimento e tal. É baseado no amor que a gente entende que Deus tem por nós. Exatamente. Né? De nos amar apesar de tudo e buscar resolver os problemas. Aí entra a importância forma. Do perdão, né? Deus ele nos perdoa, ele nos ama, então nós podemos perdoar e amar também. Então muito do relacionamento está ligado à questão, a nossa capacidade de perdoar, né? De perdoar o outro e Sem tal. dúvida. Então, e conflitos são resolvidos com muita conversação, muita oração, muita oração e a palavra de Deus, né? Exatamente. Não é simplesmente com a paixão, assim, exatamente. Momento, né? E aí, por último, é que o casamento é só ladeira abaixo. Galera, isso é uma mentira. O casamento é só ladeira acima, né? É muito legal, a gente cresce juntos, a gente aprende juntos. Eu acho que assim, essa ilustração funciona perfeito porque é uma ladeira acima, não significa que é fácil. São passos que você tá tomando na direção da ladeira pra cima, que não é a caminhada mais gostosa, às vezes, assim, no sentido físico, né? De caminhar cansa, né? É cansativo. É cansativo, mas é muito bom. É muito prazeroso você poder caminhar com a pessoa, crescer junto, sofrer, passar por tudo isso junto, passar pelos obstáculos juntos e se aproximar mais um do outro, né? Uma ilustração que eu gosto muito é imaginar um triângulo, né? Deus, ele tá na ponta desse triângulo, né? Nós estamos nas outras duas pontas e enquanto nós estamos nos aproximando de Deus, nós nos aproximamos mais um do outro, né? Então, para que seu casamento seja ladeira para cima e não para baixo, você tem que sempre estar constantemente buscando a Deus acima de qualquer outra coisa, é o segredo. Né? E aí, se você não entende exatamente o que é seguir a Deus e essa mensagem toda, assiste nosso primeiro vídeo. Nosso segundo vídeo. Nosso segundo vídeo, exatamente. O último que saiu, antes desse. Que fala um pouco sobre essa mensagem, como isso nos ajudou a caminhar a ladeira pra cima no nosso canal. E tem nos ajudado e vai continuar nos ajudando, essa é a ideia. Sem dúvida. Mas é isso aí. É um breve resumo, a gente vai desenvolver alguns pontos nos próximos vídeos, a gente vai falar só sobre comunicação e como isso é importante, a gente vai falar sobre os papéis e tal. Mas essa é uma boa introdução, desmistificando um pouquinho do que os filmes apresentam. Não acreditem em tudo que vocês assistem. Não acreditem. Creiam no que está na Bíblia. Creiam no que está na Bíblia. E é muito bom. Muito bom. Ame a Deus. Ame o próximo. E bora crescer junto. É isso aí. Um abraço, galera. Tchau, tchau.